E olha, gente, a América Latina segue atenta à onda de violência que se instaurou lá no Equador. As forças de segurança têm atuado para evitar a escalada da crise de segurança. A gente vai ouvir o que Gustavo Menon, professor da pós-graduação da USP, falou sobre esse assunto. Em virtude do processo de paz que foi, digamos, articulado na Colômbia, país vizinho do Equador, e também pelo desmantelamento de certos cartéis na região do México, como que essa concentração de grupos criminosos, grupos ligados aos crimes, organizados, acabou então encontrando no Equador um terreno fértil para a promoção, para a distribuição do tráfico de drogas no plano internacional. Muito bem, gente, está aí a avaliação de um especialista da área, professor de pós-graduação da USP, trazendo um pouco dos riscos que existem para o planeta, inclusive, né, meus amigos? Como é que estão as atualizações lá, Fabrício? O que se apurou? Ontem a gente teve uma atualização importante envolvendo a situação de reféns nos presídios lá do Equador, grande parte deles já libertados pelas forças de segurança. A gente fala dessa situação já há algum tempo. Situação de refém em presídio no Equador não é de hoje, não começou naquela história da fuga do Fito, nem mesmo de outros líderes de gangues lá pelo país, mas isso agora a polícia já começa a tomar um pouco mais de controle. Semana passada a gente teve também o anúncio dos Estados Unidos enviando até mesmo líderes militares do Comando Sul aqui para a região para tratar diretamente com o presidente Daniel Noboa. Acho importante a gente destacar o seguinte, Paulo, não tem num país como o Equador, a gente fala que essa é uma situação que ela começa principalmente quando a Colômbia faz o acerto de paz com as Farc. Não tem mais solução única, exclusiva, nacional para um problema como esse. A gente precisa começar a falar... A comunidade internacional vai ter que se mexer. Exatamente, a gente precisa começar a falar em soluções integradas com os outros países. Deixa eu entender de vocês, o que nos afeta essa situação no Equador, mano? Olha, o crime organizado, ele é cada vez mais integrado. Então, quando a gente fala do fortalecimento do crime organizado num país da América Latina, isso acaba significando um fortalecimento também do crime organizado no Brasil. Então, a gente precisa acompanhar com bastante atenção e pensar o modelo de política pública, de como que a gente vai lidar com essa questão. Na minha visão, não há enfrentamento possível sem que a gente ataque as fontes de financiamento do crime organizado. E qual é a principal fonte de financiamento do crime organizado hoje? A questão das drogas. Então, a gente precisa modificar o paradigma da política de drogas para esvaziar as principais fontes de financiamento do crime organizado. Senão, a gente vai lidar com o crime organizado cada vez mais equipado na luta contra o Estado. Agora, é o Estado paralelo que sempre existiu ali, né, Pepe? E simplesmente agora resolveu botar as manguinhas para fora. Sempre existiu. E o que o Fabrício falou realmente é uma verdade, né? A gente tem que começar a pensar em soluções transnacionais para os problemas das drogas. A gente sabe, por exemplo, que a América do Sul é o maior produtor de drogas e vende para o mundo todo. Ou seja, a Europa consome, Estados Unidos consome, a Ásia consome a cocaína que sai aqui da América do Sul. Ou seja, a questão é global, a questão é transnacional. E o que aconteceu no Equador é um típico caso, por exemplo, de mudança das rotas do tráfico, né? Ou seja, por conta do combate do crime na Colômbia e no México e no Peru. Ou seja, a rota do tráfico resolveu criar uma rota paralela, mudar a logística e passar pelo Equador. E o Equador, é bom lembrar, não tem estruturas institucionais para combater o crime organizado. Então, quando você vê, por exemplo, os Estados Unidos mandando efetivos, pessoas, mandando tecnologia para o Equador para colaborar na solução desse conflito armado, guerra civil que está no Equador, é muito por isso, né? A solução tem que ser transnacional. Não dá para você pensar numa solução local só do Equador. E o que acontece no Equador se agrava muito mais também, Paulinho, porque o Equador privatizou o sistema de segurança pública. Tem mais agentes privados armados do que policiais. Ou seja, quando o país não acredita na polícia e na segurança pública, você vê que descamba para o que está acontecendo no Equador, que se reforça ainda para o sistema penitenciário completamente errático, não é? O crime organizado, assim como o Brasil, se organizou no presídios, né? Ou seja, a política de carceramento em massa que aconteceu no Equador, grande parte também, ajudou e colaborou
para o fortalecimento das milícias e das organizações criminosas. Então, temos que pensar, sim, em políticas públicas integradas, transnacionais, para resolver esse problema do Equador. Ju, eu vi que você deu uma risada, eu quero entender por quê. Ah, não, Pepe, você estava indo tão bem. aí você já descambou para um lado, assim, para fazer uma crítica ao liberalismo, mas nós estamos aqui para analisar os dados, assim, separar as caixinhas, né? Mas o que a gente está vendo no Equador é uma mudança de perspectiva por parte do chefe do executivo. O Noboa, ele é um jovem, ele foi eleito no ano passado. Inclusive, ele tem uma relação próxima com os Estados Unidos. E aí, ele chegou mudando a lógica, né? Assim como a gente está vendo em El Salvador também. Então, uma vez que você começa a quebrar o poder dessas lideranças do narcotráfico, é óbvio que você vai ter uma reação. E é isso que está acontecendo lá. E é natural também que você chame países parceiros para te ajudar nisso. Né? Afinal de contas, a gente está falando de um poder bélico que o tráfico tem gigantesco. Eles estão se armando, independente da legislação sobre armamento. Nos seus países, eles se armam, conseguem contrabandear armas, e eles têm o poder hoje de exército mesmo, para se colocarem e desafiarem o Estado mesmo. Então, quando a gente fala sobre essa transnacionalidade, eu já não sei. Por quê? Cada país, ele se organiza, ele tem as suas leis, ele vai liberar determinadas ações, determinados consumos e outros não. Talvez até seja uma questão de agressão de soberania mesmo, né? Então, eu não vejo que a solução para você conter uma crise de violência, como no caso a gente está vendo no Equador, passa pela transnacionalização. Não, eu vejo que é uma organização dentro da fronteira do país, ele tem as suas leis e as leis precisam ser seguidas. Se você não pode consumir droga e se existe essa determinação de combate às drogas, é isso que tem que ser feito. Só que muitas vezes a gente vê um casamento aí complicado, né, de autoridades públicas, muitas campanhas políticas, inclusive, acabam sendo financiadas. Então, existe uma mistura aí do poder político institucionalizado e do poder paralelo que essas organizações conseguem ter. Só que a gente está vendo um presidente que está batendo de frente, assim como a gente está vendo também ali em El Salvador, e que está dando certo. Então, assim, a gente querer, Pepe, dizer que isso que está acontecendo é porque você privatizou o presídio, assim, não tem nenhum tipo de relação que você possa falar isso. Eu não falei que privatizou o presídio, eu falei que privatizou a segurança pública. Porque no Equador tem mais agentes privados armados do que policiais. Isso é fato. As pessoas, as empresas, os empresários não acreditam no sistema de segurança pública do Equador. Por isso, contratam policiais privados. Isso diz muito sobre o problema do El Salvador, do Equador. Agora, Ju, quando você fala que a questão é local, é bom lembrar o seguinte: quem está financiando grande parte das milícias e da organização criminosa no Equador são a Organização do México. Ou seja, a questão é transnacional, clara. Isso é irrelevante, Pepe. O problema de El Salvador começou, desculpa, do Equador começou. Você está com El Salvador na cabeça? El Salvador é outro problema. O problema do Equador começou quando teve um acordo entre a Colômbia e os Estados Unidos, né, e criaram aquele Plano Colômbia em 99, e começaram a fechar o cerco com as Farc. E o que as Farc fizeram? Foram para o Equador, assim como o Peru também. Tanto é que tem mil presos colombianos nas prisões do Equador. Ou seja, a questão do Equador é típico caso que a solução tem que ser transnacional. Não diz respeito só ao Equador, não. Aqui, o Conselho de Segurança da ONU. Não, mas tem... Chama o Irã para resolver. O Pepe, eu até concordo com o teu diagnóstico de que a privatização do sistema de segurança pode ter contribuído para esse problema. Segurança pública tem que ficar a cargo do Estado. Mas eu discordo completamente de que a prioridade é uma política internacional para o combate desse tipo de organização. Até porque isso que nós temos no plano internacional é um reflexo do problema interno, como a Ju colocou. Então,
se você resolve o problema ali no quintal da sua casa, você acaba com essas consequências. Não importa se o México está mandando dinheiro para o Equador, se o trabalho de segurança pública do Equador for bem feito, esse dinheiro nem chega aonde tem que chegar, no crime organizado. E a questão que eu gosto de chamar a atenção quando entra esse tipo de pauta é que qual a diferença hoje do Brasil para o Equador? O Equador simplesmente reconheceu um problema que nós brasileiros relutamos em reconhecer. Nós temos aqui uma grave crise de segurança pública que, tal como era lá, não está sendo enfrentado, porque eu tenho certeza que se só as autoridades passarem a enfrentar o crime organizado aqui, como está sendo feito no Equador, como é feito em El Salvador, nós vamos ter uma resposta muito mais grave, muito mais grave do que nós estamos vendo lá, porque as nossas organizações criminosas aqui, elas são infinitamente superiores do ponto de vista de armamento, do ponto de vista de organização, do porte financeiro em relação a essas forças do crime equatorianas, as forças do crime que atuavam em El Salvador. E o pior aspecto disso tudo, nós já temos aqui no Brasil as facções criminosas entranhadas no próprio Estado, formam advogados, patrocinam para que esses advogados estudem e passem em concurso da magistratura, do Ministério Público, tem até policiais sendo aprovados em concursos que são financiados pelo crime e, pior de tudo, evidentemente, elegem vereadores, prefeitos, deputados, como a Júlia colocou. Então, o nosso problema é muito pior. A única diferença é que nós, brasileiros, não reconhecemos a gravidade do problema. Pepe, quando você fala que é muito pior em El Salvador, você está falando do quê? Só para entender. Não, primeiro 2 pontos, Paulinho. Primeiro, assim, o Brasil, pelo menos, apesar de ser um problema parecido com El Salvador, tráfico de drogas, organização criminosa, nós temos ainda um sistema de segurança pública. Temos polícias eficientes em muitos estados, temos policiais bons. E El Salvador e no Equador não tem isso. E quando eu critico El Salvador, eu acho interessante essa dicotomia do liberalismo, né? Eles defendem o que foi feito em El Salvador e foi feito restringindo direitos fundamentais. Eu acho um absurdo. Em El Salvador, por exemplo, está 2 anos no estado de sítio. Aprovado pelo Congresso. Aprovado pelo Congresso. A polícia pode prender qualquer pessoa na rua sem ordem judicial. Aqui no Brasil, sem direito a advogado, gente. Para, Pepe. Sem direito a advogado. Tá no decreto lá. A pessoa vai presa e não pode chamar o advogado. Isso é o cúmulo do autoritarismo, é o cúmulo do absurdo e não dá para defender o A população está tão insatisfeita com isso que o Bukele é favorito nas próximas eleições para ganhar a presidência novamente. O Maduro também é favorito. Não é incomparável. El Salvador foi por um caminho de autocratização, que é um problema gravíssimo e que é algo que não é liberal de jeito nenhum. O liberalismo tem a ver com a garantia dos direitos individuais e não com essa ideia de um Estado superpoderoso que pode atropelar qualquer limite, qualquer garantia em nome de um objetivo político. Não é assim. El Salvador não é exemplo de liberalismo para ninguém. Mano, não existe. Gente, peraí. Não existe direito individual num cenário de guerra como era em El Salvador, país mais perigoso do mundo. Você não tem. O PP está falando aqui de liberalismo. Não existe exercício da liberdade se você não pode sair na rua segurando seu celular. Mas você não pode agora, não. Você não pode agora. Você pode ser preso, sem prisão. Sem advogado, sem nada. Isso aí você pode ser preso. Você está relativizando um problema sem processo legal. Não dá para defender o que acontece em El Salvador. E não é assim. Claro, vamos lá. Conjunturalmente... Eles construíram a maior prisão do mundo. Sim, não foi? Sim. Exatamente. Conjunturalmente, quando você pega os números de El Salvador, claro que o homicídio caiu, as drogas diminuíram, mas estruturalmente não dá para você falar que mudou alguma coisa em segurança pública. Não dá para mudar. É preciso ter uma auditoria independente da sociedade civil nesse caso. Quando você tem um processo de autocratização, você tem um enfraquecimento da sociedade civil e muitas vezes o governo consegue maquiar os dados. Então, se a gente for pegar os dados de segurança pública em Cuba, que é uma ditadura, vão ser maravilhosos. Mas... Quer dizer que é confiável? Não. A diferença... Para você confiar no governo, você precisa ter uma sociedade civil forte, você precisa ter imprensa livre, você precisa ter fiscalização do governo. Você não pode sair dando todo o poder para o governo e achar que o que ele disser é verdade. A diferença aí, maninha, é que Cuba, Venezuela, esses países que são autocráticos, aí sim, eles impedem as auditorias independentes. El Salvador não. Tá de portas... Não. Tá de portas abertas para quem quiser até lá fazer uma fiscalização. Vai lá, Diego. A diferença... O Renato Batista vai. Renato Batista vai, é verdade. Ele vai dar um pulo lá. Muito bem, mais alguma coisa, Pepe? Já entendi que você não gosta de El Salvador. Ficou claro. El Salvador é o tipo modelo... É impressionante o seguinte que eu acho também, né? Que a gente começa a olhar El Salvador, algumas pessoas, e defendem o modelo de El Salvador para o Equador, para o Brasil.
e para outros países que sofrem, infelizmente, com o tráfico de drogas. El Salvador não é modelo e exemplo para ninguém, para ninguém. Você não combate o terrorismo, combate terrorismo institucional. Você não combate as drogas com restrição de liberdade. É impressionante, não tem como você ser a favor disso.